Por que você deveria importar da China no ano de 2026? E aí, importadores, tudo bem com vocês? Ina era aqui e hoje a gente vai falar de um assunto que às vezes, para muitos comerciantes, para muitos sellers, enfim, é algo um pouco difícil de escutar, mas é algo que em algum momento isso vai acontecer para todos vocês. E por que você deveria começar a importar da China ainda no ano de 2026? Bom, eu tô gravando esse vídeo bem no meio do ano, estamos iniciando aí o mês de julho, né, mês 7. E se você ainda não tá importando nesse ano, tem uma boa notícia e talvez uma não tão boa notícia. A boa notícia é que ainda dá para começar no ano de 2026. A notícia não tão boa é que já passou meio ano e já teve muita gente que começou e você já perdeu muitas oportunidades. Mas por que você deveria começar a importar no ano de 2026? E esse vídeo ele pode ser dito pro ano de 2027, pro ano de 2028, mas você que tá vendo esse vídeo está com uma sorte de aproveitar a oportunidade que tá chegando para você, que é começar a importar o quanto antes. O quanto antes você começar a importar, então começar a importar ainda em 2026, te faz ter mais vantagem competitiva em relação tanto aos seus concorrentes quanto ao mercado. Quando você importa da China, além de, claro, você conseguir melhores custos, essa é uma das coisas primordiais que as pessoas buscam quando resolvem importar, que são redução de custos, né? Quando você importa da China, você reduz pelo menos em 30% o custo da sua operação. O que isso significa na prática? Significa que 30% que você gasta todos os meses, você vai deixar de gastar. Ele vai ficar ali no seu caixa, porque você vai estar cortando, diminuindo ali vários intermediários, né? Você vai estar diminuindo os passos da cadeia. Então, você não precisa aumentar nada do teu faturamento. Você pode manter o teu faturamento aí em 50, 100, 200, 300 mil reais. Você pode manter o faturamento que você tem. Você vai ter 30% a mais, porque você está economizando na compra. Quando a gente está falando de comércio, quando a gente está falando de varejo, idem atacado, quando a gente está falando de revenda de produtos, o segredo tá na compra. O segredo tá o quanto mais barato você compra. Porque pensa só comigo, você pode até vender mais, escalar a venda. Escalar a venda é muito bom. Não tô falando aqui que você não tem que escalar a venda, gente. Tem que escalar a venda. Você sempre tem que pensar em crescer em relação à venda. Isso é fato. Sempre tem que pensar no faturamento. Mas não adianta você escalar a venda estando com a margem apertada, estando com a margem estrangulada, pagando muito caro no produto. Não adianta nada, porque você vai ganhar merrequinha, 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 merrequinha em cada venda. Claro, naturalmente você vende mais, o seu faturamento é maior, o seu lucro, na teoria, também, mas na prática muitas vezes não é, porque você vai pagar mais imposto, né, sobre cada venda. Quanto mais venda você faz, mais imposto você paga, mais custos você tem. Escalar, crescer, necessita mais investimento, né, às vezes ali de operação estrutural mesmo, o braço para fazer essas vendas acontecerem, seja em recurso humano, seja em recurso seu de tempo. Então assim, é inegável, vender mais, você vai investir mais, você vai gastar mais, independente de qual seja o recurso. Agora, quando você compra mais barato, você não muda a parte de trás aqui da operação. Você não precisa investir mais. Muito pelo contrário, né? Você vai economizar. Claro que quando a gente fala de importação, você vai investir, precisa ter um capital de giro, porque o investimento ele é maior aqui na ponta. Só que o seu lucro é mais rápido de você ver também, porque você está economizando. Então, assim, você não precisa mudar muito a estrutura. Pensa comigo, se você mantendo a sua operação hoje, você reduzindo 30%, não ia valer muito mais a pena? Então, é por isso que você deveria importar ainda no ano de 2026. A gente está no mês 7, você está vendo esse vídeo no mês 7, provavelmente antes da primeira quinzena de julho. Então ainda dá tempo de você importar para Black Friday, se você for rápido. Ainda dá tempo de você aproveitar uma das datas que mais vendem, que é o Natal, né? Então ainda dá tempo em 2026, mas você precisa ser rápido, você precisa acelerar, porque a importação, ela tem um tempo fixo de 3 meses, não tem como diminuir isso quando a gente está falando de importação empresarial formal por meio marítimo, né, basicamente. E também porque cada dia que passa tem mais gente entrando para o mercado da importação e cada dia que passa o oceano, que ainda é muito azul, porque a importação é um oceano azul, a gente tem aí dados de que apenas 3% das empresas são importadoras. Então pensa no oceano azul que ele existe. A gente está numa maré muito favorável, mas a gente precisa entender que a cada dia que passa as pessoas vão descobrindo. Mesma coisa quando vamos pensar aqui num exemplo real, né, para vocês entenderem. Produzir conteúdo no YouTube há 15 anos atrás era um oceano
Oceano Azul? Poucas pessoas faziam isso. E a gente vê que muitos youtubers grandes e youtubers de sucesso começaram lá naquela época. Isso não significa que quem começou ano passado, esse ano ou há 2 anos atrás não tem um sucesso, mas tem muito mais gente. Por isso que quanto antes você começa, quanto antes você entende o quanto a importação vai transformar aí a realidade do seu comércio, seja ele físico, seja ele online, seja ele operação somente marketplace, vai fazer a diferença. E a Pindal tá aqui para te auxiliar em tudo. A Pindal tá aqui para ser o seu parceiro de importação, que vai fazer toda a operação de importação acontecer para você chegar legalizado com viabilidade aí na porta da sua empresa. E se você quer começar a importar da China, eu sei que você vai começar a importar da China ainda no ano de 2026. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso site para você se cadastrar, encontrar os seus produtos e solicitar o cálculo de custos, tudo de forma gratuita, gente. Tudo de forma gratuita. Então é só navegar, a experiência é como se fosse uma experiência de um marketplace. Nós somos o marketplace da importação, então nós somos o parceiro ideal para você que quer começar a importar da China de pequena e média quantidade. E a Pindal tá aqui para te ajudar. Então deixa um like para saber que você gostou desse vídeo. Já acompanha a gente em todas as redes sociais, tem bastante conteúdo. E deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, o que você quer saber sobre o mundo da importação e sobre a Pindal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!